Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje eu vou dar continuidade com vocês à leitura do livro Maria Bonita no Cangaço, né? Violência e Sexo. E aí entraremos no capítulo 11, tá? Tá na página 153. Aí tá escrito assim: a capital do reino de Virgulino se situava às margens do rio São Francisco, no povoado do Poço Redondo. Ali, difícil era encontrar quem não tivesse cangaceiro na família. Naquele pequeno pedaço de terra de Sergipe estavam enterrados os umbigos de mais de 30 bandoleiros, incluindo mulheres. Por esse motivo, Lampião e seus asseclas se sentiam muito à vontade na região e, com os bornais abarrotados de dinheiro, faziam movimentar a economia da localidade. Meninos poço-redondenses cresciam admirando os símbolos de riqueza dos bandoleiros, como os pesados colares dourados e os anéis de ouro maciço. Quando ganhassem mais um pouco de corpo, sonhavam também, seriam luxuosos guerreiros. Isso faz lembrar algumas coisas, não faz? Diga aí, o que é que vocês lembram da nossa época agora? Continuando, como a procura por vagas no bando era grande, os candidatos precisavam se submeter a algumas provas de habilidades para ingressar na hoste. Valentões com crimes nas costas tinham mais chances de ser aceitos, o que fazia com que os interessados no emprego, por vezes, cometessem assassinatos aleatórios de gente que nunca havia lhes feito mal nenhum, somente para turbinar o currículo. Entre os pais de meninas, pairava a constante ameaça de que uma delas despertasse desejo de um dos cangaceiros e fosse carregada para o meio do mato. O casal de vaqueiros Lé Soares e Pureza tinha 5 razões para morrer de medo de testosterona de bandoleiro: Guiomar, Arabella, Cidália, Rosinha e Adelaide, suas filhas. Mas, por mais fortes que tenham sido suas rezas a Padre Cícero, não conseguiram livrar as meninas da cobiça dos asseclas. Numa visita à moradia do casal, o cabra criança do subgrupo de Corisco gostou de Adelaide. Aos velhos vaqueiros só restou se despedir da filha e torcer por melhor sorte para as 4 restantes. Maria. O infortúnio de Adelaide no cangaço seria breve, porém intenso. Numa de suas primeiras relações com criança, engravidou. Precisou se familiarizar com os códigos internos do grupo, ao mesmo tempo que lidava com as novidades da gestação. Quando estava prestes a parir, o grupo viajou para as proximidades da Serra Negra, na Bahia. Ali, sob a proteção do coronel João Maria de Carvalho, sentia-se seguros em momentos tão vulneráveis. Nos primeiros dias depois do nascimento do bebê, anos do despacho para a nova família, o conveniente era se manter em coito de qualidade, de forma a evitar que fossem atacados por macacos, atraídos por choro de recém-nascido. Por mais seguro que fosse um coito, os cangaceiros jamais baixavam a guarda. E quanto mais inexperiente o bandoleiro, maior o nervosismo sentido nos esconderijos. Foi nesse clima de tensão que, no estágio final da gravidez, Adelaide foi despertada de um leve cochilo por barulho de bala. Traduziu como sinal de aproximação de soldados, o que era apenas brincadeira de um cabo recém-ingresso no bando. Entusiasmado com o rifle que acabara de ganhar, o menino resolvera inaugurar a arma com um tiro para o alto. Adelaide entrou em desespero. Os demais cangaceiros ficaram duplamente apavorados, de um lado com o pânico da mocinha, prestes a parir, do outro, com a possibilidade de um tiro ser mesmo de soldado. Por unanimidade, decidiram abandonar as tendas e pedir abrigo na fazenda Pedra d'Água de Dona Delfina, a coiteira que havia fornecido sal para as rolinhas de Maria de Déia, lembra? No caminho até o novo repouso,
Adelaide começou a sentir a contração do parto. Apesar das dores, prosseguiu caminhando o mais rápido que pôde, tomando cuidado redobrado para que seu corpo pesado não deixasse rastros. Quando finalmente chegaram à fazenda Pedra d'Água, os bandoleiros observaram que a barriga de Adelaide parecia diferente. Em vez de redonda, estava dura e achatada. Depois de tanto enfrentar a força da mãe para evitar o parto, parecia que a criança havia desistido de nascer. O esforço da caminhada, as dores intensas e a sede tinham esgotado as energias de Adelaide. A companheira de criança passou mais algumas horas deitada debaixo de um buzeiro, assistida por mulheres da região, que se revezavam nas rezas e simpatias para ajudar a expelir o bebê. Pela experiência acumulada em partos no meio do sertão, concluíram que aquele era um caso perdido. Horas depois, Adelaide morreria com um filho na barriga. Criança, no entanto, não tardaria a arrumar nova companheira. Dulce, de 15 anos, recebera convite de um conhecido, João Pedro, para ir a uma festa de casamento. Como adorava dançar, aceitou a proposta. Mal chegou ao local, foi raptada por criança. Eles tinham uns apelidos que pode confundir às vezes, né? A leitura, mas lembre-se que são apelidos, tá? Estava tudo acertado entre os dois rapazes para ter conduzido a menina para a emboscada. Pedro recebeu do cangaceiro a quantia de 30.000 contos de réis. Se quisesse espairecer depois da negociação, João Pedro podia pagar uma diária e uma suíte de hotel meridional na Praça Castro Alves, em Salvador. Para Maria, que tinha apego aos bichos, a notícia era bastante desagradável. A partir daquele ano, 1934, Cangaceiro não teria mais montaria própria. Na análise de Lampião, os bichos davam trabalho, chamavam a atenção dos soldados e, por causa das viagens constantes, durava pouco. Era o caso de Velocípede, o burro salado de Maria. Em seus últimos dias de vida, o bicho mal conseguia se arrastar. A mudança no setor de transporte fazia parte de uma série de novas medidas baixadas por Virgulino Ferreira da Silva, no comando do grupo. A partir de então, os estados onde atuavam os cangaceiros, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, seriam divididos em sub-regiões administrativas, a serem gerenciadas pelos chefes de subgrupos. Corisco, por exemplo, ficou responsável pela cobertura da faixa ribeirinha dos municípios alagoanos de Piranhas e Pão de Açúcar. Além das cidades menores vizinhas, Português atuava nos mesmos municípios, mas cuidava da zona rural, afastada do São Francisco. Virgulino assumiu o posto de gerente do Jeremoabo, Santa Brígida e povoados próximos à Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia. Assim como os demais cabras do primeiro escalão, eles se reuniam como chefe periodicamente à maneira de prestar contas do trabalho e deliberar sobre novas ações. As fronteiras entre as regiões não eram intransponíveis. O cangaceiro podia adentrar o território do outro, desde que respeitada uma série de regras sacramentadas por Lampião, uma espécie de constituição cangaceira. O código estabelecia condutas de ordem tributária, pagamento de parte do valor arrecadado para o capitão e logísticas. Pelas novas regras, cada chefe do subgrupo passava a ser responsável pela aquisição de armas e munições, em vez de distribuir o que negociava com coronéis e policiais entre seus subordinados. Virgulino passava agora a vender os produtos. Também normatizava regras de comportamento, como a proibição de agredir padres, uma vez que eram religiosos e tementes a Deus, e seus representantes, temente a Deus e seus representantes, e regulamentava os tratos com coiteiros. Esses eram dispensados dos pagamentos usualmente exigidos pelos cangaceiros aos sertanejos, caso fornecessem alimentos e informações colhidas com a polícia aos bandoleiros. Com a reforma administrativa, Lampião fortalecia suas condições de monarca e se afastava cada vez mais das miudezas do dia a dia. Mais do que um combatente em campo, era um político em ação.
Dedicava-se a fortalecer a amizade com coronéis, prefeitos, deputados e policiais. Chegava a mandar distribuir entre os aliados um tipo de passaporte sertanejo, com sua foto e assinatura. O documento funcionaria como um salvo-conduto nas regiões, sub-regiões, dominadas por seus rapazes, no caso de algum deles não saber que estava diante de um protegido de Lampião. Seu Zé de Filipe, ao testemunhar o progresso do genro, não se cansava de aconselhá-lo a mudar de vida. Sugeria que cortasse o cabelo, providenciasse novos óculos, mandasse confeccionar 3 ou 4 camisas de cassimira e assim, disfarçado, ganhasse o mundo com sua Maria de Idéia. Dinheiro para isso ele tinha, de sobra. Tanto que, nos últimos tempos, para dar vazão aos muitos contos de réis acumulados, investia em cabeças de gado. O rebanho permanecia na fazenda Cana Brava, do coronel Manuel Brito, na cidade de Canindé, em Sergipe. Apesar do cansaço com a vida sem teto, Virgulino continuava a não dar ouvido a conselhos como aquele. Em vez disso, preferia espairecer dos dissabores da vida forasteira durante os folguedos promovidos pelos cabras, quando se reencontrava nos coitos. Noite adentro, os rapazes se entregavam a chachado, dança tipicamente sertaneja, que ficaria fortemente associada a Lampião, por surgir na mesma época em que ele entrou no cangaço. Dispostos em círculos ou filas indianas e armados com rifles, os dançarinos realizavam rápidos movimentos com os pés, arrastando as alpercatas no chão de areia e produzindo som chiado, um chá-chá-chá, daí o nome da dança. Para aquela brincadeira executada em tom ritualístico depois dos combates, as cangaceiras não eram convidadas. O temperamento reservado de Virgulino, portanto, não fazia dele um homem pouco festivo para alívio de Maria de Idéia. Ela, sim, cabocla das mais animadas. Uma de suas maiores alegrias era assistir aos reisados, festas de origem religiosa, em que artistas diletantes recriavam a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. Segundo narraria o soldado Joaquim Góes, certa vez durante repouso na fazenda Capim, no município de Porto de Folha, em Sergipe, Maria convenceu a rapaziada a ir à cidade à noite, onde ocorrera uma folia de reis. Bastou os bandoleiros entrarem no local da festa para o ambiente ser percebido pelo mais profundo silêncio. Convidados e anfitriões quedaram-se aterrorizados com a presença dos cangaceiros, aqueles tipos que tinham o hábito de mandar todo mundo ficar pelado nos bailes e sair estuprando e roubando meninas. Ao sentir o clima pesado, Lampião pediu a palavra e assegurou que estavam em paz. Procuravam diversão, mas não fariam mal a ninguém. Solicitou aos subordinados respeito a todas as mulheres presentes, virgens ou não. E ordenou aos intérpretes do reizado que prosseguissem com a apresentação. Os bandoleiros arrastavam o pé a noite inteira e, impregnando o ambiente com fedentina de suor misturado com perfume e brilhantina, num odor acre que seria reconhecido no sertão como cheiro de cangaceiro. O dia amanhecia quando os artistas do reizado decidiram encerrar a festa, mas Lampião queria mais e determinou que o grupo refizesse o espetáculo. Ao fim do show, Cordão de Ouro cismou com a magreza do jovem que interpretava o boi. Considerou que, para o papel do animal, deveriam ter escolhido alguém mais parrudo. Lampião deu a deixa que o cabo esperava. Para engordar boi magro, havia um remédio líquido e certeiro. Ato contínuo, Cordão dominou o garoto, arrancou-lhe as calças e cortou os testículos, repetindo o gesto com o qual vitimara o jovem Batatinha, castrado pouco antes de subir ao altar. Maria de Idéia não aprovou a atitude. Mas por que vocês arrancaram os possuídos do miserável que tanto animou o folguedo? Perguntou, ouvindo gargalhada como resposta. A confiar na versão disseminada por Joaquim Góes, a rainha do cangaço passou o resto do dia amuada
a um canto, dominada pela tristeza. A quem perguntasse o motivo do banzo, dizia que estava cansada. No dia 20 de julho de 1934, Lampião perdeu um aliado na terra, mas estava certo de que ganhara um no céu. Naquela época, aos 90 anos, Padre Cícero Romão Batista morreu em Juazeiro do Norte, tendo passado nos últimos anos lutando contra a cegueira e graves complicações na bexiga e no intestino. Ao ser informado do falecimento, Lampião não chorou como o fariam Virgínio e Luiz Pedro, mas determinou que todos do bando botassem luto. Como não era viável arrumar roupas escuras de última hora, que ao menos usassem uma faixa preta no braço, por 8 dias, para homenagear o padrinho. Ao que imaginava ser uma forte proteção espiritual do padre, Lampião recebia um acobertamento cada vez mais descarado da polícia. Em Sergipe, dadas as relações de amizade com poderosos como o coronel Eronides de Carvalho, que naquela época estava em plena articulação política para assumir o governo do estado, Virgulino vivia sossegado. Quando o bando passou uma longa temporada repousando na fazenda Capim, todo mundo no lugar sabia disso. Os macacos não apenas evitavam atacar o grupo, como alguns deles aceitavam os convites do capitão para jogar baralho, comer carne e arrastar os pés nas pandangas que oferecia aos coiteiros da região. Depois de um surto de empolgação no combate aos bandoleiros, parecia que o governo federal tinha simplesmente se esquecido da existência de Lampião. Naquele primeiro semestre de 1934, o presidente Getúlio Vargas estava mais empenhado em ser reconduzido ao Palácio do Catete do que em mandar caçar cangaceiro. No dia 17 de julho, Vargas venceria a eleição indireta para presidente da República com os votos de 173 dos deputados eleitos pela Assembleia Nacional Constituinte, que contava pela primeira vez na história com a presença de uma mulher. Carlota Pereira de Queiroz, médica paulista, havia sido eleita em 1933, beneficiada pela mudança da legislação que finalmente asseguraria às mulheres o direito de votar e ser votadas. Outra candidata, a bióloga e feminista paulista Berta Lutz, conquistaria a primeira suplência pelo Distrito Federal. Nem mesmo o fato de os cangaceiros atrapalharem a chegada do chamado progresso ao sertão parecia incomodar o governo. Para cangaceiro, estrada de rodagem, por exemplo, era um atraso de vida. Os clarões para a passagem de veículos motorizados no meio da caatinga, afinal, só serviria para facilitar a persiga de macaco. Melhor seria permanecer com as intricadas trilhas por onde o soldado menos destemido não tinha coragem de passar. Lampião não podia ler notícia de via sendo aberta, que ficava danado da vida e cometia suas habituais atrocidades. Numa passagem por Santo Antônio da Glória, ao deparar com um barracão da empresa responsável pela construção da estrada que ligaria a cidade a Juazeiro do Norte, Lampião preparou o gatilho para matar todos os peões. Como os homens conseguiram escapar, a tragédia sobrou para o rapazinho que chegava com a boia dos operários, fuzilado a queima-roupa. No meio do caminho entre Xorroxó e Barro Vermelho, na Bahia, ele e outros cabras sangraram 9 trabalhadores. A reserva com as estradas não impedia os cangaceiros de admirarem as máquinas possantes que pouco a pouco surgiam na paisagem nordestina. Na primeira vez em que viu um ônibus, o cangaceiro Labareda ficou sem compreender direito que diabos era aquilo. Depois definiria o veículo como um carro que trazia o povo da Vila Nova para Santa Rosa e voltava. As mulheres, as moças, muita gente. Aos coiteiros, Lampião avisava que mandaria executar se soubesse de gente pegando serviço em estrada. Quando teve notícia de que os filhos de uma viúva haviam descumprido sua ordem, foi até a casa da família tomar satisfação. Labareda, que o acompanhava na ocasião, reconstruiria anos depois o diálogo entre o capitão e a velha. Dona, eu não disse que a senhora não deixasse seus filhos trabalhar na rodagem?
A rodagem trabalha contra nós e nós temos que brigar contra as rodagens. Capitão, é precisão, respondeu a mulher, conforme disse Labareda. Virgulino teria permanecido ali por um tempo com a parabelo na mão, aguardando a chegada dos rapazes. Quando o primeiro se aproximou, levou um tiro certeiro e caiu, que nem jaca mole, no dizer de Labareda. A viúva ficou sem sentido, amarela, e se mijou toda. Lampião se preparava para matar o segundo rapaz quando o cangaceiro que o acompanhava interveio em seu favor, sendo atendido. Ao saber do crime contra o filho da viúva, o cangaceiro Antônio de Engrácia ficou revoltado com a atitude do chefe. Gostava do morto e compreendia que o coitado realmente trabalhava na estrada por necessidade, não por querer. Pensava que, em consideração a ele e ao irmão Cirilo de Engrácia, amigos da família, Virgulino deveria ter poupado a vida do moço. Dias depois, magoados com o chefe, os irmãos de Engrácia passariam um tempo afastados do bando. Apesar da tranquilidade da vida em Sergipe, Lampião e Maria decidiram atravessar o Rio São Francisco no começo do segundo semestre de 1934. Desembarcaram em Alagoas, onde morariam cerca de um ano, entre idas e vindas pelos estados vizinhos. Em uma dessas viagens a caminho de Pernambuco, enfrentaram uma traição. Dona Maria Orismídia, conhecida como Dona Beijinha, procurou a polícia depois de receber o capitão em sua fazenda na localidade da Queimada Redonda, na fronteira entre Pernambuco e Alagoas. Quando soube dos fuxicos, Virgulino mandou um de seus cabras voltar ao local e cortar a ponta da língua de Dona Beijinha. A partir de então, mesmo que quisesse, a fazendeira não conseguiria passar informações para mais ninguém. De forma geral, Lampião ficava sabendo das delações pelos próprios policiais. Em Alagoas, suas amizades com os oficiais eram quase tão fortes quanto as que mantinham com os coronéis sergipanos. Com um deles, o tenente João Bezerra de Piranhas, a relação ia além do afeto. Ao que tudo indica, Bezerra fornecia ao bando algumas de suas melhores armas e munições. Quase sempre o arsenal chegava aos asseclas em malas de couro, escondidos sob sacos de farinha e tabletes de rapadura. Às vezes, para disfarçar o corpo mole no combate ao grupo e mostrar serviço, as forças repressoras capturavam um outro cangaceiro menos estrelado, enquanto Lampião e Maria passeavam por Alagoas e Pernambuco, a volante do tenente Zé Rufino, o mesmo que mandara cortar a cabeça de Azulão, Canjica, Dora e Isabelê, e inspirara o nome do cachorro de Maria de Déia, invadiu uma fazenda na Bahia em que estavam acoitados Mariano e Otília, criança e mais 2 cangaceiros. Os rapazes conseguiram fugir, afastando Mariano baleado na perna, mas Otília ficou para trás. Com medo das balas, escondeu-se em um dos quartos, mas foi encontrada por Zé Rufino, depois capturada e levada a cavalo até Jeromoabo, onde seria encarcerada. A prisão da cangaceira encerraria uma carreira que começara cerca de 3 anos antes, contra sua vontade. Em 1931, Otília trafegava nas proximidades do Raso da Catarina com 2 irmãos. Quando encontrou o bando de Lampião, Mariano colocou os olhos sobre ela, gostou do que viu e determinou que o acompanhasse. Ou ia ou morria. Ela foi. Tinha 15 anos. Apesar de todas as agruras, é possível que Otília sentisse saudades do cangaço no período em que permaneceu presa na cadeia de Jeremoabo. Todas as noites a jovem era retirada da cela, violentada por quantos soldados estivessem presentes no estabelecimento. E depois, como se fosse um resto de alimento que se guarda para comer no dia seguinte, era jogada de volta na cela. Depois da prisão da companheira,
Mariano tratou de pegar outra mulher. Foi até Poço Redondo. E na casa dos vaqueiros Lé Soares e Pureza, pais de Adelaide, analisou suas outras 4 filhas e escolheu Rosinha. Nossa, sei nem o que dizer. Enfim, acabou. Mais um capítulo para vocês, tá? Obrigada por ficar, por continuar, por me ouvir. Um cheiro e até a próxima. Tchau!